Boa tarde, sou Álvaro Garcia Castro e, antes de tudo, agradeço o amável convite para participar deste primeiro seminário sobre educação escolar indígena, organizado pela Secretaria de Educação da Prefeitura do município de Marabá e pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Maurício Martins, Paulo Herrera e os demais organizadores. Nesta ocasião, preparei uma breve etnografia do grupo étnico Warao, cujos membros estão atualmente migrando para o Brasil, para um conhecimento de seus costumes e assim contribuir para um melhor entendimento entre a cultura brasileira e sua cultura. Sua cultura e sua existência como pescadores e coletores, habitantes de pantanos e zonas úmidas, originam seu nome, Waha, de pantano, e Arao, habitante, e estão permanentemente ligados a este grande rio, mesmo no nome. Orinoco é derivado de Wirinoco, Wiri, onde remamos, e Noco, lugar. Eles têm sido e são fundamentalmente pescadores, como sua principal atividade de subsistência, caçadores, em menor grau, coletores de mel e frutas silvestres. Para seu consumo energético dependiam no passado da extração de sagu ou amido, o riduaro em Warao e juruma em crioulo, da palma buriti, de acordo com um ciclo anual determinado pela floração da planta, o clima do delta e a inundação sazonal do rio. Por volta de fevereiro ou março, as comunidades se dividiriam em unidades unifamiliares nos campos de buriti para extrair a juruma. Isto durou até o início da estação chuvosa, por volta de maio, quando voltaram para as aldeias. Lá, o produto da colheita foi redistribuído no tempo da escassez, o que foi feito em uma cerimônia extraordinária com dança e canto chamada Nahanamu. Isto deu origem a uma cultura transhumante que se movia entre as margens e o interior das ilhas, de acordo com o padrão de colheita e extração de sagu e as estações de pesca, especialmente no delta central. Hoje, a atividade nos buritales é cada vez menos frequente, pois há cerca de 75 anos os missionários introduziram da Guiana Britânica o cultivo do cumo chinês, ure, em Warao, um tubérculo rico em amido que acabou substituindo o amido buriti por sua notável característica de ser colhido ao longo do ano. Desde então, os Waraos se tornaram horticultores incipientes e cada família geralmente tem um pequeno pomar de cumo chinês para sua subsistência diária. No interior inundado das ilhas, eles também pescam várias espécies comestíveis de água doce, como a guabina, o coho, o guarapa ou roco, e a água dulce ou mu. Como cada sub-região deltaica tem suas próprias características ecológicas, o sistema aqui descrito é o tradicional que ainda prevalece no delta central e no delta sudeste, onde os buritales são encontrados no interior das ilhas a muitas horas de distância das margens dos canais. No alto delta e no delta noroeste, por outro lado, as palmeiras estão próximas às margens do rio e sua exploração é feita sem a necessidade de transhumância, simultaneamente com a pesca fluvial, caça de iguanas e coleta de abacaxi. Uma comunidade tradicional ribeirinha rural ou rancheria está sempre estabelecida na margem de um riacho ou braço do delta e pode consistir de 10 a 15 ou mais habitações unifamiliares ou multifamiliares e abrigar até 200 pessoas. As casas, hanoko, estão ligadas umas às outras por pontes e passarelas. Cada uma tem seu próprio acesso individual ao rio por meio de um cais de madeira. Geralmente são construídos com troncos de mangue e não têm paredes, sendo ocasionalmente protegidos por uma divisória de troncos de palmeira temiche, cujas folhas também são usadas para fazer o telhado. Embora hoje em dia seja comum ver casas com paredes laterais feitas de tábuas ou folhas de palmeira. O piso e as passarelas elevadas entre as casas são geralmente feitas de troncos da palmeira de manaca.
Os móveis simples consistem em redes, uma cozinha construída sobre uma base de lama de frente para o rio, de onde vêm os suprimentos e onde é feita a limpeza, os utensílios de pesca, caça e vestuário, que são colocados na treliça do telhado ou no chão. Nos buritais são construídas habitações unifamiliares temporárias menores e mais simples, cobertas com folhas de buriti. É comum que as comunidades ao longo do mesmo canal estejam relacionadas entre si. Naturalmente, em um ambiente predominantemente aquático, semestradas no interior do delta, os canais são o meio de comunicação e o uso de barcos para viagens é indispensável. O principal meio de transporte do Warao é a curiara, ou canoa monóxila, que hoje geralmente tem um motor de popa e tem sido durante séculos um elemento muito especial na cultura Warao, de modo que no passado uma etimologia algo forçada foi procurada para eles, interpretando o gentilício como derivado de wa, curiara, e arao, habitante. Mas hoje é contradito pelo Warauito, ou verdadeiro Warao, aqueles que se autodenominam Waha-Arao, habitantes dos pantanos. A sociedade Warao tem uma estrutura pouco coesa, baseada na família estendida e cuja hierarquia dificilmente vai além da adesão a um chefe de aldeia, que geralmente é o ancião fundador, Aidamo ou Iramo, que organiza o trabalho de subsistência, e seu cônjuge, Arani, geralmente chamada a dona da casa, Hanoko Aroto, que distribui entre os membros da unidade doméstica o produto de trabalho, pescando e reunindo equipes de acordo com as rígidas relações de parentesco. A norma de residência uxorimatrilocal do Warao obriga aos homens a residir na casa da sogra, Dabai, que, juntamente com o sogro, Arahi, estabelece uma relação hierárquica com seus genros, os Dawa, que constituem a força de trabalho masculina subordinada, Neburato, essencial para a produção e distribuição do produto social. Ao longo do tempo, as aldeias ou rancherias crescem em torno do casal de idosos, suas filhas com seus maridos e filhos, e os filhos solteiros, às vezes até 4 gerações. Entre os Warao, portanto, é mais apreciado ter filhas do que filhos, e são as mulheres que desempenham o papel mais relevante dentro de sua unidade doméstica, como produtoras e administradoras do produto social. Somente após a morte dos fundadores é que estas unidades domésticas se dissolvem e cada casal mais velho começa então a formação independente de sua própria aldeia em um lugar diferente. As alianças matrimoniais são exógenas em relação à aldeia, mas endogâmicas em relação à maior unidade parental ou subtribo, ou seja, geralmente não procuram um parceiro dentro da mesma aldeia ou rancheria, mas em outras fora dela, mas sempre dentro do mesmo grupo parental. Os processos e diferenças que afetam a comunidade são resolvidos através da chamada amunicata, ou assembleia dos membros mais velhos da comunidade, que analisa e resolve em reuniões que podem durar de horas a dias as situações de conflito que podem eventualmente surgir entre os membros. Também serve para decidir estratégias de subsistência, viagens e assuntos legais como as autoridades ou instituições venezuelanas. A cultura tradicional oral baseia sua existência em um conhecimento exaustivo da natureza ao redor, o ecossistema fluvial marítimo. Sua concepção do mundo poderia ser considerada sistêmica, pois é orientada para a harmonia e o equilíbrio cósmico entre os seres animados e as coisas. Qualquer intervenção no meio ambiente tem consequências e deve, portanto, ser compensada. Caso contrário, o delicado equilíbrio é quebrado, com graves consequências para o homem e para o próprio meio ambiente. Em sua concepção sistêmica, cada objeto e ser vivo é devidamente nomeado, localizado e classificado,
de acordo com suas próprias características e o lugar que ocupa na natureza. Particularmente notável é o profundo conhecimento das propriedades curativas das plantas, sua classificação e utilização, baseada na experimentação contínua, que é transmitida oralmente através das direções, uma tarefa realizada exclusivamente por mulheres. O mundo sobrenatural oral ocupa todas as áreas da vida e está inextricavelmente interconectado com o ambiente natural. É um mundo circular, o Bahi, cercado de água por toda parte e povoado por entidades ou seres imateriais chamados Hebu, provido de sexo, razão e vontade, que pode ser positiva, negativa ou neutra, dependendo de sua atitude em relação aos seres humanos. Estes espíritos estão presentes em todos os objetos e aspectos da vida, e muitos controlam parcelas específicas do mundo material. O principal e mais poderoso de todos é o Hebu Akanobo, nosso avô, que reside na pedra sagrada guardada pelos mais importantes Wisiratu, ou xamãs. Instrumentos sagrados, tais como o grande maraca Marimataro ou Hebu Mataro, devem seu poder ao benigno Hebu, que está alojado nos pequenos fragmentos de quartzo que o fazem soar, os carecos, e que são capazes de expulsar outros Hebu menos poderosos e maléficos que muitas vezes causam doenças. Os Hebu são geralmente mantidos felizes fumando o tabaco ritual ou guina, que é feito enrolando o tabaco com uma casca fina da palmeira de manaca. E todos esses instrumentos são mantidos juntos na cesta ou torotoro, onde o Wisiratu mantém o canobo, a maraca e outros itens de uso ritual. A chave para o universo oral é o equilíbrio, estabilidade, paz e harmonia. Qualquer perturbação neste equilíbrio, qualquer que seja a causa aparente, é basicamente o trabalho da influência do Hebu. Daí a necessidade de superá-los, aplacá-los ou mantê-los satisfeitos através de rituais nos quais os xamãs atuam como intermediários. O controle e a intermediação adequados dos aspectos sobrenaturais são exercidos por vários especialistas que atuam de acordo com a área de influência que predomina no desempenho da Hebu e de acordo com o efeito que o próprio especialista deseja produzir, seja pela cura ou pela causa de danos. A etnografia geral oral reconhece principalmente 5 tipos de indivíduos que realizam práticas oral xamânicas. Que pode influenciar o clima, o Naharima. 2 maléficos, o Warotu e o Hatabarotu. 2 benéficos, o Bahanarotu e o Wisiratu, o mais importante de todos. Estes papéis são geralmente desempenhados individualmente, embora em alguns casos o mesmo indivíduo possa viciar mais de ou mesmo todos eles, no caso dos mais poderosos. O papel de Wisiratu envolve não apenas responsabilidades de cura, mas também a organização de atividades de subsistência e intermediação entre os poderes do Hebu ou Canobo, beneficente e sua comunidade. Ele reúne em sua pessoa as condições que um verdadeiro guia oral deve ter e ocupa a categoria de Aidamo ou Iramo, ou seja, de ancião, patrono ou líder de equipes de trabalho formadas pelos membros habilidosos de sua comunidade. Ao desempenhar todas as suas funções, a sobrevivência e a saúde das aldeias são garantizadas, o que se traduzem em estabilidade e harmonia internamente e com o ambiente ao redor. Uma vez que a cura tenha sido realizada e que, embora se manifeste externamente na cobrança de taxas em espécie ou em dinheiro, estabelece um vínculo profundo entre os dois. Os Warao, em admirável harmonia com o meio ambiente, do qual se consideram uma parte inseparável graças à sua extraordinária capacidade de adaptação, conseguiu superar inúmeras dificuldades naturais e humanas para chegar aos dias de hoje em um ambiente considerado inóspito a outras culturas.
Em pouco menos de 500 anos de sobrevivência documentada, sua cultura tem sido progressivamente transformada. Hoje, o Delta é abandonado para viajar para outras terras e adotar outros costumes. A inserção do Guarau na sociedade crioula da Venezuela moderna resultou em uma mudança para o trabalho assalariado, a família nuclear independente e a criação de necessidades de bem de consumo, com consequências desastrosas, um aumento do alcoolismo, o desaparecimento da unidade familiar tradicional e a desintegração do sistema de reciprocidade, o que os tornou cada vez mais dependentes dos centros populacionais crioulos, a desnutrição infantil e o descaso com os idosos. Algumas regiões do Delta, cujos habitantes ainda são monolingües, sem qualquer formação profissional, recorrerão à imigração para as cidades para formar verdadeiros bairros indígenas e praticar a mendicidade. A crescente crise econômica, política e social que a Venezuela está atravessando deslocou muitos desses povos indígenas através das fronteiras em busca de alimentos, medicamentos e segurança, criando situações extremas tanto para eles quanto para o país anfitrião, neste caso o Brasil. Fornecerei por escrito uma versão ampliada deste texto como uma bibliografia anexa que pode ser consultada para maiores conhecimentos sobre o Guarau. E mais uma vez, reitero minha saudação aos organizadores deste seminário. Boa tarde.